Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje, irmãos, nós estamos completando o nosso último dia da nossa festa de 7 anos de ministério, 7 anos de vitórias, 7 anos onde Deus fez grandes milagres, 7 anos onde Deus avançou, fez com que o seu povo avançasse, crescesse, amadurecesse na sabedoria, no conhecimento. Deus trouxe para nós um tempo novo. Quem se apega a essa palavra glorifica. Amém. Nós estamos vivendo esse tempo novo. Nada provém do bispo César, irmão. Tudo isso aí que está feito e está acontecendo é uma visão que Deus tem entregue. Você entende assim? Aleluia. Uma visão que Ele entregou. Eu só estou obedecendo a visão que Ele entregou. E amados, eu vou dizer coisas novas para vocês nessa noite. Se preparem, porque nesses dias que estão a por vir, vocês vão ver coisas grandes nesse ministério. E Deus já entregou, irmãos. O que faz agora avançar nessa visão é uma palavra chamada obediência. Se estivermos firmados nesta palavra, Deus vai fazer grandes coisas. Amém? A Bíblia nos mostra, irmãos, eu tenho algo para falar para vocês. A Bíblia nos mostra de ponta a ponta todos aqueles que obedeceram a palavra de Deus. Deus trouxe os resultados, mas aqueles que se opuseram, irmão, Deus também não fez muito caso não, irmão. Morreram lá no deserto e ficaram para trás. Deus, Ele nos chama para poder vencer, para andar em obediência, para andar conquistando, para trazer coisas novas. Talvez você não está acostumado com coisas novas, mas eu vou dizer para você, o tempo todo eu fico, não é impaciente, mas eu fico desejoso em ver coisas novas. Se as coisas velhas se passaram desde o novo nascimento, mas eu não quero andar em coisas velhas, irmão. O tempo nosso é esse, é hoje, e quando é hoje, é novo. Amém? E Deus precisa, amado, encontrar em nós um coração disponível, um coração que se apegue a essas verdades, um coração que não olhe para o seu passado, um coração que esteja presente com Deus, andando junto com Deus, naquilo que Deus falou, está falado e pronto. Pega junto e vai nessa fé. Deus não vai levar você a caminhos errados, irmão, nunca existiu. Agora, quando Deus entrega uma visão, é necessário que você ande com Deus para entender qual é a vontade de Deus. Às vezes nós desistimos muito rápido, porque não aconteceu o que era esperado. Irmãos, o tempo de Deus não é o nosso. Amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está em Atos. Abra sua Bíblia em Atos, por favor. Atos 26. Quem encontrou, vamos para o versículo 14. Glória a Deus. Aleluia, tem que ser. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os arguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos, e os converterdes das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os quais, ou entre os que são santos pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém. Amém.
Esta é a palavra. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém. Queridos, eu posso dizer para vocês que essa é a vida de Paulo, na conversão dele parece com a minha. Eu, quando ministro alguma coisa relacionada a Paulo, eu me vejo, porque verdadeiramente Paulo era um homem que perseguia os cristãos, era um homem que estava contrário à vontade de Deus, e que quando ele se posicionava, irmãos, eu vou dizer para vocês, os cristãos gelavam. Eram homens e mulheres que eram presos, açoitados nas cadeias, e muitos deles, eu tenho convicção que morreram através dessas perseguições de Paulo. E aí você diz, mas bispo, você também perseguia? Eu não perseguia os cristãos, mas eu era contrário à vontade de Deus. Eu era aquela pessoa que não aceitava de forma alguma líderes que governam e administram a igreja do Senhor. Mas foi necessário Deus fazer algo na minha vida, e ter um encontro pessoal, e trazer uma visão, para que eu pudesse entender que existe um Deus que apresenta a cada um de nós conforme a sua vontade. Deus amado, Ele não está disponível só para os filhos que estão aqui, não. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele morreu por todos, Ele morreu por toda a humanidade. O sangue na cruz ali, Ele estava comprando o pecado, não meu e não seu, de toda a humanidade. E era necessário, irmão, que na vida de Paulo houvesse uma transformação, houvesse um encontro com Jesus. E a palavra de Deus diz, antes, desde o capítulo 9, quando ele se converte, ele recebe aqui, ele volta a testificar, que caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Amados, quantos de nós recebemos uma visão de Deus, e a princípio começamos a nos empolgar, Deus falou, usou o profeta, eu fui à igreja, usou o irmão, mas isso só dura por pouco tempo, porque verdadeiramente, amado, nós estamos mais ligados nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E Deus, Ele tem essa pressa, Deus tem visão de vidas, Deus tem visão de almas. E a igreja de Cristo, irmão, ela se torna apática quando ela não vê a visão de Deus, ela não consegue assimilar o que Deus está querendo para nossas vidas. E às vezes queremos nos aliançar com Deus em visões distorcidas, em visões que não trazem a vontade de Deus, trazem a nossa vontade, o nosso querer, quando nós queremos fazer tudo aquilo dizendo, Deus está nesse negócio, onde Deus não está nesse negócio. Amém. Amados, uma visão, Paulo disse ao rei Agripa, ele estava defendendo a sua causa diante do rei Agripa, e naquele momento ali, ele disse para o rei Agripa, olha, essa visão eu fui obediente. Deus continua, irmãos, tentando trazer a mim e a você, que Deus trabalha com obediência. Amados, não há como Deus entregar uma visão e nós levarmos essa visão de qualquer jeito. A nossa visão, cada um, Deus entregou uma visão, um chamado. Eu creio em Deus que cada um, Deus tocou no seu espírito com algo novo para que você se tornasse uma pessoa importante no reino de Deus. Amém. Mas, amados, muitos não vão obedecer à visão. E Paulo, falando aqui para o rei Agripa, disse, olha, não fui desobediente à visão celestial. Amados, eu posso dizer para vocês, o que eu mais me impactei quando eu li esse texto, e esse texto eu estava lendo em Campina Grande, quando Deus falou comigo que no dia que eu viesse falar da festa, eu trouxesse esta palavra, para que a igreja compreendesse qual era o chamado de Paulo, qual era a visão de Paulo, porque o Espírito de Deus iria convencer vidas aqui neste lugar, para poder ser obediente à visão que foi chamada. Amém. E a palavra de Deus, irmão, ele disse aqui, olha, levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci,
para te constituir ministro e testemunha. Aqui está o chamado: ministro e testemunha. Nós estamos aqui, amados, exatamente nessa função. Nós não temos algo diferente, não, é a mesma coisa. Ou você prega ou você testemunha dos feitos do Senhor. Mas eu creio que aquele que prega, ele está testificando, ele está testemunhando a palavra de Deus. Amém. E não há como fugir, irmãos. Eu não posso fugir daquilo que Deus nos confiou. Aqui, amados, durante esses 7 anos aqui, a minha vida tem sido em fidelidade e obediência. Nada acontece porque eu quero, mas acontece porque Deus tem visto a fidelidade e a obediência. Quando Paulo disse para o rei Agripa, defendendo a sua causa, ele disse: não fui desobediente à visão celestial. Paulo, contudo, ele enfrentou circunstâncias, sim. Quem bem enfrentou foi Paulo. Paulo foi retido pelo Espírito Santo para não ir aonde ele queria ir, sim. Paulo naufragou várias vezes. Eu sempre falo que ninguém queria ir andar de navio com Paulo, porque toda vez que andava, naufragava. Mas, amados, Deus estava ali com Paulo todo o tempo. No momento que o navio se despedaçou, que eles ficaram na ilha, a cobra picou no dedo dele, ele não sofreu nada. A palavra de Deus nos dá essa garantia, que mal nenhum nos acontecerá. É necessário que nós, como igreja, possamos atrair para dentro de nós esse chamado, essa palavra, e trazer para dentro de nós aquilo que Deus já preparou para nós. Amados, Deus tem o melhor para nossas vidas. Deus continua o mesmo, amém? Há um propósito do Senhor para dar continuidade, irmão. Ele não vai só, Jesus chegou e disse: olha, foi por isso que eu te apareci. Tem pessoas que pensam que Deus vai haver uma comunhão na conversão. Naquele momento o Espírito fala forte, a pessoa se rende ao Senhor, muda a vida dela, transforma, e Deus pronto, some, desaparece e não aparece mais. Só foi naquele momento, porque naquele momento eu me enchi de Deus, naquele momento eu entreguei minha vida, naquele momento eu me arrependi dos meus pecados, naquele momento fui batizado, e eu me enchi do poder de Deus, e eu preguei a palavra, eu testemunhei de Deus, e depois, Jesus sumiu. Mas ele disse a Paulo, que por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus está voltando para poder ter ligações, fazer uma ligação contigo das coisas que Ele te mostrou antes. Ele está querendo trazer para você coisas novas, daquilo que o seu ministério, o seu chamado, esteja ali, o tempo todo, correndo a carreira, sendo mostrado por Deus qual é a vontade de Deus. Amém. Irmãos, não adianta que você querer fugir, não adianta você querer dizer que não vai acontecer. Deus, quando Ele te criou com propósito. Há um propósito para a minha vida, para a sua vida, irmãos. Não adianta você e eu querer fazer as coisas, achar que vai esconder de Deus, que de Deus não se esconde. Amado, a principal coisa que eu acho, amado, na vida de um cristão, é que ele tenha gratidão a Deus por ter sido escolhido. Sido escolhido. Você sabe quanto você é importante. Quantos já morreram aí em acidentes? Quantos já morreram aí de todo tipo de morte, e Deus te preservou, me preservou, nos guardou, nos trouxe até aqui. Amém? Amém? Amados, eu creio que Deus está preparando mulheres e homens para liberar uma palavra para um povo. Assim como Ele foi com Paulo, assim Ele será com você, comigo. A necessidade, amado, de Deus que Ele tem na terra é só de alcançar almas, é para que as pessoas não se percam.
é para que as pessoas encontrem salvação, elas sejam libertas através dessa palavra. O poder da palavra foi liberado, irmão. Ele foi liberado naquele dia para Paulo, quando Jesus disse que tinha uma obra com ele, e a palavra era essa, que ele ia para os gentios. E muitas vezes, irmão, todo mundo pensa, foi fácil, parece que Paulo era um super-homem, o poder estava sobre ele, e sai da frente que lá vai Paulo. Não foi assim. Era um homem comum como eu e você, uma pessoa simples. A diferença é entender a visão, aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus projetou, que te mostrou, que te trouxe para dentro de você, um fogo que ardia, um desejo de fazer aquilo pela obra de Deus. Continua, porque Deus não dá e Deus não tira, irmão. Aquilo que Deus põe, aquilo que Deus deixa, aquilo permanece. A diferença é você e eu obedecer essa visão. Nós temos na palavra de Deus, irmão, pessoas que foram submissas à visão. Quem sabe, todos conhecemos a história de José. Deus deu uma visão em sonhos, onde ele seria um governador, onde ele faria com que os irmãos se rendessem a ele, onde aconteceriam coisas tremendas. É porque a Bíblia ela não conta tudo, mas dentro do contexto da história, Deus estava mostrando para José uma vida, amado, mais que suficiente, um poder sobrenatural, onde ele iria passar por todas as situações, mas ele ia chegar onde Deus falou que ele ia chegar. Ele não desistiu, ele não desistiu, ele não procurou meios termos, e quando as circunstâncias vieram, ele também não entrou na onda da circunstância. Ah, Senhor, eu sinceramente estou cansado, essa vida não dá, o Senhor me mostrou que eu seria governador. Irmãos, nada tirou da visão de José. Ele era preso, encarcerado, escravo, mas na mente dele ele era governador. A diferença, amado, é você pegar a visão de Deus e viver essa visão. Irmão, se aqui neste lugar eu tive provas que eu pudesse desistir, que eu pudesse, porque Deus me mostrou a visão, e se eu tivesse sido uma pessoa precipitada, eu queria as coisas que Deus me mostrou a todo custo. Eu queria que fosse, que acontecesse. Não, Senhor, o Senhor me mostrou. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui não tem nem 5% do que Deus me mostrou. Vocês não têm nem ideia do que Deus já me mostrou. Mas o que importa, irmão, para mim é obedecer. O que importa, amados, é eu ficar numa posição que agrade a Deus. O que importa é eu ficar, sabe, naquele momento que, como de stand-by ali, esperando Deus dizer, fale, eu vou. Mas tem pessoas, amado, que querem avançar sem ser da vontade de Deus, se precipita com a visão, com a revelação, e quando recebe, já sai correndo. Irmãos, nós temos as nossas fraquezas, nós temos também, às vezes, a falta do conhecimento, mas é necessário que com esse caminhar, nós venhamos a aprender. Ninguém sabe tudo ao mesmo tempo, mas o importante é você não perder a visão que Deus te deu. Deus não te chamou, amado, já pensou? Você ser obediente, amado, até onde você não sabe onde vai chegar, mas você sendo obediente, a sua vitória já te espera lá na frente. Amém? Quem não se lembra de Abraão? Sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia para onde ia. Ele não tinha entendimento nem para onde ia. Mas ele foi obediente a uma voz que deu uma promessa. E muitas vezes essa voz está dentro de nós, essa promessa está dentro de nós, mas ela não se realiza, irmão, porque verdadeiramente há uma dúvida, há uma desconfiança. Uma hora se crê, outra hora não se crê. E Deus, amado, Ele trabalha por fé. Amém, igreja? Eu fico, amados, impressionado com a visão que Deus deu a Abraão. Até o momento que ele não sabia onde era a terra que ele iria, Deus
estava trazendo sempre uma palavra de conforto para ele, e Abraão estava sempre firmado naquela voz. Amado, muitas vezes você pode não ter ouvido nenhuma voz, mas eu tenho convicção que através das mensagens que você já recebeu nesta vida, o Espírito Santo de Deus já te convenceu de muitas coisas. Ele já te trouxe coisas do alto, amado, que só você e Deus sabe. Mas Deus te chama para você permanecer firme naquele chamado, naquilo que Ele te propôs, para que você pudesse ser bem sucedido. Sabe, quando nós desistimos, amado, nós estamos dizendo para Deus que nós não acreditamos em Deus. Quando nós duvidamos da visão, da promessa, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é suficiente. E aí começamos a trabalhar com nossas próprias forças, o nosso intelecto, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, e vamos só até ali. Quando chega ali já não suportamos mais, porque somos limitados. E Deus nos chama, amados, para andar no nível sobrenatural. Não há limites. Quem está na visão, não há limites. Vocês não entenderam, quem está na visão não há limites. Amém. Você, como foi pregado aqui ontem, falando da visão também, por incrível que pareça, Deus preparou. E eu tinha algo que eu disse para o pastor Edwin: quem está na visão vê além da montanha. Eu disse para ele: quem está na visão vê além da montanha. Quem está no olhar, como ele pregou ontem, você só vê a uma distância onde seus olhos enxergam, mas quem está na visão está além da montanha, irmão. É coisas, amado, que não dá para você entender com os olhos naturais. Amém, igreja? Amém. Quem recebeu de Deus uma visão? Amém. Fica firme no chamado, irmão. Não desobedece, irmão. Não desobedece. Amados, se tem alguém que nós podemos citar na Bíblia, Deus, Ele tira Saul do lugar que era praticamente desconhecido, um homem que não tinha nenhuma, se fosse olhar os olhos da humanidade, aquele homem não era para ser rei, e Deus tira ele, lá de onde tirou, que era uma pessoa muito humilde, estava procurando as jumentas, e Deus faz dele um rei, e Deus coloca ele numa posição, amado, acima de qualquer homem daquela terra, naquele tempo. E de repente, vem o caminhar com Deus, Deus entrega uma visão, Deus mostra para ele como é que ele deveria fazer as coisas, o profeta ao lado, instruindo ele, e um dia Deus dá uma ordem a ele, para que ele pudesse acabar com uma raça que tentou impedir a subida do povo do Egito, e ele vai, e quando chega lá, faz tudo ao contrário do que Deus falou, e por causa da desobediência dele, perdeu a visão, perdeu o reinado. Muitos vão perder, irmão, aquilo que se chama comunhão com Deus, simplesmente, amados, porque estão convictos que o que ele está fazendo, ou ele está querendo ajudar a Deus, ou está fazendo melhor do que o que Deus disse. Deus está querendo, amado, simplesmente é que nós venhamos obedecer. Ele fala que os caminhos dele não são os nossos caminhos. Aquilo que ele traçou para nós, irmão, pode até fazer curva, mas vai chegar no lugar certo. Mas aquilo que eu e você está tentando fazer, podemos olhar com olhar reto e está vendo lá no final, mas não conhecemos os impedimentos que tem daqui para lá. Amém. Amém. E a palavra de Deus diz, amado, que Saul, amado, ele se importou em adquirir as coisas ruins, ou pegar as coisas ruins, jogar fora, e separar as que são boas para trazer. Muitas vezes, irmãos, nós temos esses detalhes na nossa caminhada, recebemos uma visão, recebemos um chamado, e Deus nos qualifica e nos dá uma ordem, o que é que devemos fazer, e nós achamos que Deus se esqueceu, nós pensamos que Deus é esquecido, e aí nós achamos que vamos dar uma ajuda a Deus. Não, olha, Senhor, eu trouxe esses bois, essas ovelhas, porque essas são separadas, essas são gordas, são as melhores.
a minha autoridade, mandei que matasse de mulher as crianças, tudo. Só separei aqui o rei Agar. Está aqui. Amados, Deus, Ele, quando é um Deus de princípios, quando Ele prepara algo para mim e para você, irmão, é porque Ele já visitou o nosso futuro. Ele sabe o que é melhor para nós. Não é necessário que eu e você queremos ajudar a Deus ou fazer as coisas do nosso modo. Fica com a visão, toma posse dessa visão, obedece essa visão, irmão. Amém, igreja? Porque Deus continua esperando em você, porque Ele sabe que se você estiver na visão, você será um sucesso. Tudo vai dar certo, nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Aquilo que Deus já preparou, irmão, já está feito. A dependência mais é nós dele, não ele de nós. Aquilo que Deus já colocou em nosso favor, já é. Basta que você fale: não, eu não vou sair, eu vou permanecer, eu vou ficar com o que Deus disse. A sua palavra é fiel, eu não posso acreditar em outra coisa. Nada vai me tirar. Amém? Nada vai me tirar. A visão, irmão, são para aqueles que estão disponíveis. Lá no livro de Abacuque, o Senhor diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Quando Deus prepara a visão, irmão, Ele te dá o script de toda a história. Você precisa apenas fazer como Ele me falou. Quando Ele disse para você ser diligente, para você se apressar, é porque Deus quer te capacitar numa condição que você seja melhor. Deus está trazendo um tempo novo para esta igreja, mas está entregando uma visão. A visão é essa: que você se apresse, que você corra a carreira, que você não pare, porque Deus, Ele tem pressa com as coisas dele, irmão. E muitas vezes nós estamos querendo que as coisas caiam do céu. Nós estamos querendo que as coisas venham tudo, sabe, nas forminhas, separadinho. Essa forma aqui é para o dia de hoje. Está parecendo quando o povo do Egito esperava o maná diário. Vamos abrir a janela, a porta, vamos ver se o maná, como diz o pastor Railson, o maná chegou. O profeta Railson tem essa maneira de pregar: o maná chegou, o maná chegou. Uma alegria o povo, porque o maná estava ali, e uma pobreza na mente. Muitas vezes, irmão, nós estamos esperando esse maná, nós estamos esperando as coisas todas formalizadas. Ei, Deus não está nessa formalidade não, irmão. Ele diz que Ele usa os que não são para confundir os que são. Amém. Ele diz que tornou loucura a pregação do Evangelho. Muitas vezes eu e você, irmão, quando entendemos que as coisas de Deus, elas não são formalizadas, as coisas acontecem mais rápido. Porque muitos estão esperando as caixinhas de Deus para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, e Ele vai lá e te põe na quinta e trabalha antes da terça. Porque para Deus não tem dia nem tem hora, irmãos. Essas coisas ficaram para os homens na terra, mas para Deus não. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Como é que nós vamos se firmar numa visão? O relógio de Deus é kairos, o nosso é cromos. Como é que vamos andar no tempo de Deus? Mas é necessário que você entenda que Deus está preparando essa visão, é para mim e para você, para que nós possamos nos apressar, nos preparar. E Ele disse aqui: olha, se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera. Porque Deus sabia que nós somos apressados. Nós somos pessoas que queremos as coisas do nosso jeito.
Ah, Deus, a visão tardou, vou deixar. Não, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: espera no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deus é um Deus de promessa, irmão, e Deus é fiel, e a palavra dele não falha. Ele diz que ele vela por essa palavra para que se cumpra em nossas vidas. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Gênesis 17, quem tiver a Bíblia e quiser abrir. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Gênesis 17: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre ti e mim, entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Diga, essa palavra é para mim. Postrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e de tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém. Irmãos, se tem alguém que completou a carreira com a visão de Deus, foi Abraão. Talvez você diga para mim: mas Abraão foi o pai da fé. Abraão foi aquele que Deus tirou lá do princípio, para que depois todas as gerações, pela promessa que foi cumprida por Deus, viesse descendente dele. Irmãos, Abraão viveu um tempo que nós estamos vivendo um melhor tempo do que o de Abraão. A palavra de Deus nos mostra que a aliança que estamos vivendo é uma aliança mais forte. A aliança que estamos vivendo é uma aliança onde o Espírito Santo habita em nós. Se tem alguma visão que Deus tem entregue, Ele tem entregue ao seu Espírito, e Ele tem nos passado. E a palavra de Deus, amado, diz em João 17, que Ele nos revelaria todas as coisas. Deus é o Deus que continua entregando visão aos seus filhos. O que depende, amado, o que vai trazer mudança na minha vida e na sua vida, é obedecer à visão de Deus. Nada mais, nada menos. Não tem coisa complicada, não tem nada que você possa colocar. Irmão, tem pessoas que estão tão preparadas para não vencer, que antes de chegar à derrota, ela já tem a desculpa para qual foi a derrota. Ela já está preparada para dizer para as pessoas: olha, o meu fracasso foi fulano, a minha derrota foi fulana. Eles não estão preparados, amado, para dizer: verdadeiramente Deus foi comigo. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. A sua palavra tem cumprido em minha vida. Eis a diferença para aquele que anda na visão, irmão. Você fala as coisas do céu, irmão. Você não está se preocupando com as coisas da terra, irmão. Você está esperando em Deus. A sua esperança está no Senhor. Tudo que você vai decidir, você diz conforme a vontade de Deus. Aquilo que te atrai, irmão, não é daqui da terra. O que te atrai são as coisas do alto, que revelada pelo Espírito te traz poder. Aleluia. Às vezes, amado, a gente fica preocupado, uma preocupação assim
de olhar para a igreja e não sentir que ela esteja com a visão, de você olhar e ver muitas pessoas, como eu sempre falo aqui, como num filme épico, no meio de 5.000 pessoas, correndo de um lado para outro, e sem saber nem para onde vão. Mas a igreja de Deus, amado, Deus entregou uma visão. Contudo, se você não conhece ou reconhece o seu chamado, mas há algo que Deus quer te dizer nessa noite, que Ele, quando te trouxe para ser salvo, Ele tinha a visão da nova Jerusalém, daquilo que onde eu e você espera Jesus voltar para poder nos levar a nova Sião. Deus tem essa promessa para mim e para você. Mas enquanto isso, irmão, a igreja precisa entender a visão dos dias da terra. A visão dos dias da terra é que eu e você devemos ser diligentes, devemos ser disponíveis, estar preparados para fazer aquilo que Deus mandou, caminhar, correr a carreira da qual o Senhor nos colocou, e pregar a palavra de salvação, e ser testemunha dos feitos dele, irmão. Deus precisa, irmão, de homens e mulheres que estejam ali pregando a sua palavra, testemunhando os seus feitos. Deus espera em mim e você, irmão, homens e mulheres de valores, homens e mulheres que não retrocedem, que renunciam a si mesmo, que saiam, sabe, do anonimato, como foi pregado aqui, que saiam de trás das malhadas, que se levantem, amados. Tem coisas na vida que a gente precisa compreender, e só compreende quando você conhece essa palavra. Se você quiser as coisas do alto, amado, não pense que pelo lado que vai existir filosofia para tentar te ensinar, não. O que vai te ensinar é essa palavra, o que vai te revelar é essa palavra. A tua vitória está aqui. E ali eu vejo Davi, os irmãos deles indo para a guerra, e Deus estava falando isso hoje de manhã comigo, os irmãos dele indo para a guerra, e se achando os maiorais, os fortes, o melhor de todos, os mais bonitos, os filhos de Jessé, separados pela beleza e pelo porte físico. E Davi, qual é o prêmio? É para casar com quem? Com a filha do rei? Estou nessa. A diferença é essa, irmão, é a visão. Muitos estão ali, amados, prostrados, colocados em pé, mas verdadeiramente não produz nada. O que produz é medo, temor, porque não pode vir um gigante que ele está despreparado. Mas aquele que tomou a ovelhinha da boca do urso e do leão, aquele que matou o leão, ele está preparado para sonhos grandes, porque a visão dele não era a visão, irmão, terrena. A visão dele estava mais além. Se Deus está me chamando para poder, quem matar esse gigante e casar com a filha do rei, eu já estou me vendo como rei. É aí como você vai se ver, amado. Essa é a visão de Deus. Porque muitos, amados, estão se vendo exatamente como derrotados, como aqueles que não conseguem. Mas na visão de Deus é que você vai vencer, é que você pode. Deus não faz acepção, irmãos. Deus está pouco se importando. Quando Natã queria derramar o óleo, Deus não estava olhando a beleza daqueles homens, Ele estava olhando era o coração daquele que estava por trás das malhadas. Mas aquele que estava por trás das malhadas, ele saiu do anonimato para ser rei. Aleluia, aleluia. Eu estou precisando, amado, entender que nos últimos dias é o que Deus tem me mostrado. Deus vai levantar homens e mulheres que vão sair de trás das malhadas para poder reinar aqui nessa terra. Reinar, como a palavra diz em Romanos 5,17, reinar em vida, tomar posse das coisas que Deus já deu, não viver por uma palavra desanimadora, por uma palavra negativa, por aquilo que não faz te crescer. Simplesmente, amado, Deus está trazendo um tempo novo,
É como se fossem vinhos novos em odres novos. Deus está trazendo vinhos novos em odres novos, para que você veja que esse tempo é o tempo de Deus capacitando a sua igreja. É o tempo de Deus trazendo, sabe, ares novos, visões novas, enchendo o seu povo do Espírito, trazendo paz, alegria constante. Deus não está apegado, irmão, àquelas palavras negativas que estão vindo ao seu ouvido. Se você está ouvindo só coisas ruins, passe para o outro lado, porque isso aí não provém de Deus. E peça a Deus para ungir seus ouvidos, para ouvir as coisas de Deus. As coisas de Deus quer te levantar, quer te erguer. Deus continua, amado, um Deus poderoso. Ele nunca muda, Ele é imutável. Ele é imutável. E às vezes as pessoas pensam que você pode limitar a Deus. Nunca vamos limitar a Deus. Nunca. Deus continua fazendo o que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quiser, meu irmão. Ele vai continuar sendo Deus. Agora, o que faz você andar numa visão ampliada, uma visão que você pode andar no Evangelho sobrenatural, irmão, é você mesmo decidir não viver uma vida, sabe, regada a só lamentações, irmão. Se você quiser viver lamentações, leia Lamentações de Jeremias e fica o tempo todo nele. Mas se você quiser viver uma palavra de poder, comece a ler as cartas de Paulo, que você vai ver o que ele passou. Mas ele disse que ele não era por aquilo que ele estava firmado. Ele disse que era para olhar para as coisas do alto. Ele disse que era para olhar para as coisas do alto. Amado, muitas vezes queremos nos pegar as coisas terrenas. Elas são passageiras, mas as coisas do alto, elas são eternas. Elas são eternas. E eu prefiro ficar com o que é eterno. Coisas passageiras, amados, a história é curta. Eu quero fazer uma história longa com Jesus. Amém? Vamos fazer essa história longa com Jesus. Amém, igreja? Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Deus tem uma história nova para você. Ei, você precisa entender, Deus tem uma história nova para você. Aleluia, aleluia. Descola hoje. Descola hoje. Hoje é o dia de você começar a voar na imaginação, naquilo que Deus tem colocado na sua mente, trazendo, sabe, renovo na palavra, restauração, consciência de uma vida diferente, consciência de que você já não é mais aquela pessoa, você já é uma nova criatura, tempo novo, coisas novas, vida nova, novidade de vida, poder da palavra, unção, gerando na sua vida. Deus tem um tempo novo para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Só quem pode parar você é você mesmo. Ninguém pode te parar. Ninguém pode te parar. E amados, eu decidi uma coisa. Quando um dia eu estava até conversando com a Audrey hoje, eu ouvi do Jesus Cudro uma música que falava que ninguém pode me parar. Irmão, quando eu vi esse título dizendo que ninguém podia me parar, irmão, eu posso dizer para você, ali a minha visão foi ampliando. E quando Deus me trazia até aqui, eu entendia que a coisa era maior lá na frente. Quando você pensar que a sua visão é só até a terra prometida, irmão, não é, irmão, não é. Dentro da terra prometida, Deus quer trazer novas visões. É necessário que você possa entender que Deus, amado, Ele não vai parar em você e dizer assim: olha, pastor Marcos, você foi levantado para ser um pastor, um evangelista, e você vai daqui até aqui. Irmãos, Deus continua crescendo e aumentando. Ele é um Deus de aumento. Ele vai trazer coisas novas para você todo dia. Todo dia, coisas novas estarão acontecendo. Deus nunca dá a relação
fechada para você cumprir e pronto. Pelo contrário, Ele te chama, Ele te capacita. Hoje você foi até aqui, amanhã você vai avançar, você vai andar mais longe, você vai tomar novas direções, novo entendimento. O Deus que te capacita, Ele vai te promover a coisas grandes, irmão. Amém. E cada dia que você mais tem problemas no seu caminhar, mais capacidade está chegando, mais experiência chegando, e você começa a entender: Deus tem coisas maiores para mim, Deus tem coisas maiores para mim. Aleluia, aleluia. Eu quero ficar sempre, irmão, acreditando que Deus tem coisas maiores, porque se fosse para me parar hoje e achar que está tudo bem, eu seria o pior dos piores dessa terra, porque a minha mente ela não consegue achar que eu conquistei e ali parei, eu estaria morto. Eu consigo entender Deus, e eu quero viver com Deus nessa forma. Hoje eu cheguei até aqui, amanhã eu vou chegar muito mais, depois eu vou conquistar mais. Na verdade nós somos mais que conquistadores, não só mais que vencedores, mais que conquistadores. Porque, amados, o que tinha de se conquistar, de Jesus conquistou para nós. Nós só precisamos avançar. A visão é essa, irmão. A visão é essa, irmão. A visão é essa, é avançar, é crescer. Deus falou para Abraão que iria mudar o nome dele. Talvez, eu quero te dizer nessa noite, Deus também está mudando a sua história. Hoje, Deus está mudando a sua história. Quando você entender que a visão é lá, ela pode não estar chegando aqui hoje, mas Deus falou na sua palavra em Abacuque: apressa-te. Ela pode não chegar hoje, mas ela não tardará, ela vai chegar. Amém, igreja? Amém, igreja? Amados, se for para parar naquilo que Deus nos chamou para fazer, não vai ter nem graça, irmão. Não vai ter nem graça. É como o pastor Edwin, ele pregou ontem, ele estava falando que Deus é quem está com apito. Quem lembra disso? Deus é quem está com apito. O jogo está ali, você pertence a um time, o outro time adversário está ali. Mas enquanto você estiver ali jogando, empatando, Deus não apita o final. Deus está esperando você fazer o primeiro gol para Ele poder apitar. Deus está esperando você dar o primeiro passo para Ele poder te mostrar a vitória. Deus está esperando que você tome decisões, amado, profundas, decisões que vai abalar essa terra. São decisões, amado, não é você decidir: eu acho que eu vou congregar nessa igreja, porque eu achei ela bonitinha, o pessoal lá é uma família, me abraça. Não, irmão, no dia que Deus, eu estou falando isso aqui porque o Espírito está mandando dizer para alguma pessoa que está aqui: se Deus te trouxe até aqui, e te convidou para você chegar a esse lugar, e você gostou de ficar nesse lugar, não fique pela igreja, não fique pelo pastor, não fique pelo irmão, mas fique pela visão que Deus te entregou. Amém. É essa visão que vai fazer com que você agrade a Deus. É essa visão que vai te fazer você crescer, avançar naquilo que Deus propôs a você. Seja obediente a essa visão. Aleluia, aleluia. Amados, eu amo quando eu vejo pessoas ousadas, intrépidas, pessoas que não, sabe, que não estão nem aí para o que está acontecendo aqui fora. Não estou nem aí, irmão, para o que está acontecendo lá fora. Eu me apego com as coisas de Deus e sigo, não importa. É como ele disse a Josué: não olha para a tua direita, não olha para a tua esquerda, segue, onde tu pisares a planta do teu pé, ali sim eu estarei com você. Aleluia, aleluia. Deus começa, amado, fazer um novo tempo na tua vida nessa noite. Ele está querendo trazer a você a visão que você não pode olhar para as coisas externas. Há algo profundo que Deus quer te levar para você ter um entendimento maior. Mas é pelo poder da palavra. Aleluia. Poder da palavra. Deus chama Pedro e diz assim: Pedro, e aí, não pescou nada? Pedro disse: não pesquei não, Senhor. Passei a noite toda, nada peguei.
Passei a noite toda e o senhor vê como é que eu estou aqui, arrasado, minhas contas para pagar, a empresa de pescaria não está funcionando muito bem. Aí Jesus disse assim: não, Pedro, faz o seguinte, pega os meninos, vamos lá no mar. Aí ele olhou assim para Jesus e disse assim: Jesus, o senhor entende de fé, de poder, de oração, mas de pescaria eu entendo, né? Aí ele diz: não, mas vamos lá que eu vou te mostrar um lugar. Aí Pedro deve ter pensado: eu passei a noite toda, que era o melhor momento de pescar, não peguei, ele quer ir de dia. Tem essas coisas, irmão. Você, às vezes, desconfiamos até de nós mesmos, mas como disse o TLO, se você tem alguma coisa a duvidar, duvide das suas dúvidas. Duvide das suas dúvidas, irmão, porque verdadeiramente você tem que crer. Essa palavra da verdade, ela vive pela fé. Amém. E a palavra de Deus diz que Pedro vai com Jesus, e quando lá Jesus manda lançar a rede ali, ele: olha, eu queria estar perto, irmão. Eu tenho convicção que Pedro riu do canto da boca, igual a Sara, quando Deus falou que ela tem uma criança com a idade de 90 anos. Eu acho que Pedro olhou de lado assim e riu. Disse: nem piaba vai pegar. Irmão, Deus tem esse negócio com a gente, e a gente fica querendo zombar das coisas que Deus está querendo fazer. Deus está falando, irmão. Não estou aqui por acaso não, Deus está falando, irmão. Eu estou sendo usado por Deus para poder transformar a tua vida. Talvez você está simplesmente lançando sua rede na beira do lago. Deus está te chamando para águas profundas, que é a visão dele, não está no raso não, irmão. Aleluia. E ali, amado, eu acho interessante que Pedro olhou para Jesus, e a Bíblia diz que Pedro disse: lançarei minhas redes sobre a tua palavra. Eu até penso que Pedro quer dizer o seguinte: ó Jesus, pela minha palavra eu não lançaria rede nesse lugar nunca, mas como é o Senhor e eu sou obediente, que o Senhor é meu líder, eu vou lançar essa rede sobre a tua palavra. Mas é pela palavra do Senhor que as coisas vêm. Amém. É pela palavra do Senhor que as coisas vêm. É quando se materializa aquilo que você jamais imaginou de se materializar. É quando você recebe algo de alguém que você jamais pensou que aquela pessoa te daria algo. É assim que Deus faz. E ali Deus levanta, Pedro lança as redes, e as redes vêm cheias de peixes grandes. Amado, quando Deus quer mudar a nossa vida, o nosso entendimento, Ele nos surpreende com essas coisas. Talvez você está acostumado a viver uma vida simples, aquela coisa cotidiana, aquela coisa corriqueira, aquela coisa que você vai lá e já sabe até onde o peixe está com a boca aberta e põe anzol. Aí pega e diz: glória a Deus, foi bom demais, Senhor, continua a provisão, o maná chegou, está tudo aí. E Deus está dizendo: não é isso que eu tenho para ele. A visão é outra. A visão é águas profundas. A visão são peixes grandes. A visão é um entendimento maior, irmão. A visão é você entender que o nosso Deus é Deus de aumento, Deus está aumentando na minha vida, na sua vida, meu irmão. Aí você diz: bispo, mas eu no momento, eu estou passando por uma situação, só Deus sabe. Só Deus sabe mesmo. Não é outro que vai saber não, Ele sabe. Mas muitas vezes Deus está ali provando o seu caráter, para ver se você toma um impulso e diz assim: da agora em diante, essa vida para mim basta. Eu preciso tomar decisões grandes com Deus. Deixa eu dar um testemunho, amado, para fechar essa mensagem do que Deus está querendo falar. Quando eu me casei, a minha esposa está aqui, e ela é testemunha disso, que nós saímos de Piritiba, e minha mãe está ali também, e nós fomos para Salvador. E quando eu cheguei em Salvador, a primeira coisa que eu fiz, falei para ela: nós vamos ter que alugar uma casa baratinha, porque nós não temos dinheiro. E amado, nós fomos para um lugar, onde tinha uma casa assim, e descia uma ladeira, e tinha 3 casas embaixo daquela, e nós fomos morar em uma dessas 3 casas. De repente, amado, quando nós estamos dormindo lá, está um outro homem lá querendo quebrar a janela,
para entrar dentro da casa, para roubar. Agora roubar o quê, né? Que já não tinha muita coisa. Coitado de nós naquele tempo. E amado, de repente, eu vou dizer para vocês. Entendam o que Deus quer falar com vocês. De repente eu estava ali e eu tinha uma espingarda 12. Quando menos espera que o cara botou a mãozona, meu irmão chegou lá, não estava na porta. Eu coloquei a espingarda ali no. Quando coloquei a espingarda, subiram correndo tudo. No outro dia de manhã eu falei, eu não vou viver mais nesse lugar. Eu não estava com dinheiro nem para comprar um jornal. E eu me lembro que eu passei e eu fui andando triste, pensando na vida. A mulher com enxaqueca em casa, que caía uma água lá verde lá naquele negócio. E eu peguei um jornal que estava no chão e olhei e disse, aluga-se apartamento em tal, lá no bairro de Brotas. E eu pensei, meu Deus, eu morando aqui, bairro de Brotas. Eu fui atrás do homem, mas eu fui decidido, e ao mesmo tempo cheguei lá, amados, eu cheguei assim, definido, sabe, convencido de que a minha vida, ela tinha que mudar, que eu tinha que sair daquela situação. Amados, quando eu cheguei lá, encontro um homem bem forte, e ele assim, com um olhar fechado, e eu cheguei para ele e disse assim, que eu não tinha também muitas palavras, e eu era novinho, nós éramos recém-casados, e eu cheguei para ele e disse, ainda está, porque eu não sabia nem de que tempo era o jornal, ainda está alugando esse apartamento? Aí ele disse para mim assim, está, não alugou não. Eu disse assim, quero dizer para o senhor, que eu estou vindo do interior, eu não tenho dinheiro, não tenho cheque, não tenho cartão, e não tenho avalista, mas se o senhor me alugar, quando vencer, eu lhe pago. Ele olhou para mim assim, deve ter pensado, esse homem é doido. Mas amados, eu fiquei olhando para ele, esperando uma resposta. Quando ele terminou, ele disse, gostei de você, eu já vi que você é homem mesmo, está alugado, aqui está a chave, nem contrato fez. E eu falei, mas senhor, falei senhor, não falei aquele tempo, eu não falei senhor, eu pensando comigo, Deus, como tem sido bom para mim, mas a visão que Deus está me trazendo, é que quando você quer e toma decisões de conquistar, amados, há uma força interior, que produz um efeito sobrenatural, e você vai lá, e você consegue. E nós fomos para um apartamento muito bom, e aí depois, quando nós estávamos instalados, os inquilinos foram chegando também, irmão, cunhado, tudo bem, amém, foi uma maravilha, e dali em diante, irmão, as coisas foram tomando novos rumos, e eu quero dizer para vocês, que depois disso, eu saí de Juazeiro, fui para Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso do Sul, eu vim para Juazeiro, por causa da saúde de minha esposa, depois tornei vim para Brasília, nunca desisti, e nunca tirei o olhar da conquista. Aí hoje, nós que somos cristãos, que recebemos o poder do nome de Jesus, avalizado por Ele, o Espírito de Deus habitando em nós, e nós vivemos perambulando como perdidos da visão. Deus convoca a igreja dele, para que volte aos caminhos do Senhor, porque muitas vezes, irmão, você não conquistou nada, muitas vezes você está perdido, e não é por nada, por não obedecer à visão. O apóstolo Paulo, ele disse ao rei Agripa, olha rei, com tudo isso que aconteceu, houve um show pirotécnico lá, que foi trovão, foi raio para tudo que foi lá, e eu caí, mas verdadeiramente, recebi uma visão, e com ela estou até hoje, nunca desobedeci à visão celestial.
Esse é o segredo do sucesso para a minha vida e para a sua vida. Deus espera de nós, amado, que você e eu estejamos fitados na visão de Deus. E a sua vida, irmão, pode ter certeza, vai começar a crescer, vai desenvolver, sabedoria vai chegar, entendimento vai acrescentar. Deus te chamou para coisas grandes. Amém? Deus te chamou para coisas grandes. Amém? Você pode dizer para você mesmo: eu não vou mais parar, ninguém vai me segurar. A partir de hoje eu vou conquistar tudo aquilo que Deus tem para mim. Glória a Deus. Amados, eu estou vendo coisas grandes em nossas vidas. Eu estou vendo coisas grandes em nossas vidas. Amados, eu estou vendo coisas grandes. Deus está levantando pessoas com ousadia, com intrepidez. Amém. Aqui no nosso meio tem alguns jovens que estão falando inglês e outras línguas. E eu falei: olha, eu quero reunir vocês, porque Deus tem as nações para vocês. Deus tem as nações para vocês, e vocês vão conquistar nações importantes, ministros da palavra de Deus, falando o que Deus fala, resultado chegando, gerando vida. Nós somos o resultado, amado. Nós somos, sabe, nós somos o resultado para pessoas. Nós somos aquele que pessoas estão esperando de nós uma resposta. Nós somos a resposta para aquelas pessoas que Deus quer enviar. E muitas vezes, irmão, nós estamos estacionados por pequenos problemas. Como disse o pastor ontem, Deus está encaixotando teus problemas. Deus está encaixotando teus problemas e está te levando a uma dimensão de entendimento maior. Começa a viajar, irmão, nesse entendimento. Começa a entender o que Deus tem para a tua vida. Começa a procurar coisas novas com Deus. Começa a tirar tempo com Deus, comunhão com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Deus está chamando você para uma intimidade maior, para te mostrar coisas grandes. Amados, como eu e você vai receber algo de alguém se nós não temos nem relacionamento? Como vamos receber até as instruções que devemos para prosseguir se não temos essa linguagem? Porque se você tem relacionamento com alguém, você fala, ele ouve, ele fala, você ouve, e quando você ouve, você sabe o que fazer, você sabe para onde ir, você sabe o rumo que deve seguir. Amém? Nós não somos as ovelhas perdidas, irmão. Nós somos os filhos e filhas de Deus que estão preparados para vencer. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amado, Jesus orou por um cego. Em Marcos 8 a Bíblia diz que ele orou por um cego. E quando ele orou, ele perguntou àquele cego: o que é que você está vendo? Ele disse: eu vejo homens como árvores. Aí Jesus orou de novo, e ele passou a enxergar. Talvez Deus nessa noite, Ele está trazendo uma visão mais limpa para você começar a enxergar. Deus está trazendo algo mais puro para você poder ver onde Deus quer te levar. Deus está levantando pessoas aqui para fazer missões. Mas é necessário você ter dentro do seu espírito uma visão daquilo que Deus já propôs há muito tempo atrás. Ele simplesmente aquela visão está germinando dentro de você, está florescendo, ela vai frutificar, e Deus vai te fazer você entender como Deus tem coisas maiores para a sua vida. Aleluia, aleluia. Deus tem coisas maiores, irmão. Deus não vai estacionar a sua vida, mas não permita também que as coisas não andem. Procure ser diligente, comece a entender a visão de Deus na sua vida. Amém, igreja? Eu glorifico a Deus por essa palavra, irmão, porque eu dou graças a Deus, porque essa palavra tem me erguido e tem me feito eu ver coisas distantes. Estava falando para Aldo, hoje é difícil, porque você é tido como louco.
você começa a falar das coisas do reino, até para o povo de Deus está assim, é isso mesmo? É isso mesmo? É, irmão, é isso mesmo. Não, é muito mais, irmão. É muito mais. É muito mais. A palavra de Deus, irmão, ela fala em 1 Coríntios, aqui eu vou ler para você. Nós estamos finalizando, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. Ele diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Irmão, fique com a loucura da pregação, porque essa é que vai te levar aos céus. É essa que vai te fazer grande nessa terra. Aonde você andar, irmão, o poder de Deus anda contigo. Aonde você chegar, a luz está ali contigo. Você foi chamado para ser luz, para você exterminar as trevas. Você foi chamado para andar com esse poder aqui na terra. Poder transformador, poder restaurador, poder, sabe, avassalador, que sai de dentro para poder contagiar as vidas através do poder da palavra. Aleluia, aleluia. É algo que procede do Espírito, onde ninguém te entende e pouco importa. O que importa é que Deus te entende. O que importa é que você foi escolhido para poder fazer coisas grandes. Aleluia. Às vezes as pessoas, irmãos, são paradas porque as outras, a incredulidade chega, e as pessoas ali estão empolgadas. Jesus falou, Deus falou, e assim vou fazer, o Espírito Santo me revelou. Irmão, eu vou dizer para você, a gente está na hora de calar um pouco, viu? As revelações vão chegando, fique para você, compartilhe com quem você sinta que está na mesma visão, porque tem muito destruidor aí, amado, sabe, de sonhos, destruidores de sonhos, que muitas vezes você não pode nem compartilhar. Você tem que saber com quem você fala, irmão, porque essas coisas são meio loucas para quem não entende, mas para nós é poder de Deus, irmão. Amém. Eu fico com a loucura da pregação, eu fico com a loucura da palavra. Eu digo sempre aqui, quando eu estou brincando, quando vocês veem eu caminhando aqui pelo ar, não estranhe não. Ué, qual a diferença do ar para as águas? Qual a diferença de Filipe estar lá e aparecer em Samaria? Não tem diferença nenhuma, irmão. Amém. Glória a Deus. Eu quero andar no sobrenatural, irmão. Essa visão, ela não é visão para esses dias, é visão para dia na frente. Mas espere, porque ela vai chegar. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Eu estou vivendo sobrenatural, irmão, porque na verdade eu entendi que para falar com Deus eu tenho que sair dessa terra. Eu tenho que ser um extraterrestre. Vai, cadê os extraterrestres que estão aqui? Não vamos viver, mano. Chega dessa coisa assim, pacata, parada, sabe, estacionada, nada flui, nada, só as coisas terrenas, quanto eu ganhei, quanto eu perdi, quem fulano morreu, o outro adoeceu, não é só notícia ruim, irmão. Você viu o que o governo fez? Eu não, eu quero ver o que Deus fez. Eu estou nessa visão. Eu quero ver o que Deus está fazendo, porque na hora que você colocar seus olhos em Deus, você não vai estar com os olhos na terra. Não, vamos mudar a nossa visão. Olhai para as coisas do alto. Olhai para as coisas do alto. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmão, ela nos afirma em Colossenses, que ele diz assim, que nós devemos olhar para as coisas do alto. Eu posso dizer algo aqui para vocês, irmão.
nesses últimos dias, aqueles que estiverem ligados na visão de Deus, na sua palavra, revelada pelo Espírito, eles vão estar como arrebatados, em um nível diferente. Muitos vocês vão ver lá embaixo, mas não por fazer acepção, mas sim porque não se desligaram das coisas da terra, e mais estão presas às coisas terrenas. E você vai ver pessoas que vão estar em outro nível, porque estão ligadas nas coisas de Deus. Amém? Vai estar nesse nível. Você vai ver pessoas. Você já viu que as pessoas das coisas terrenas, quando estão ligadas, quando você encontra elas, diz: a paz Senhor, irmão, a paz Senhor. Quando você fala com ela, diz: e aí, como é que está? Não quero nem falar. As coisas tá de mal a pior. O negóciozinho, você viu fulano bateu o carro, bateu. Mas até graças a Deus está vivo. O vizinho foi que morreu. Aí você não. E aí, você como é que tá? Não, eu fiz o concurso lá, mas não passei não. Mas me conta uma nova aí. Não, a nova é o seguinte: a minha sobrinha deixou os pais e saiu com o cara e foi embora. Irmãos, quando você encontra uma pessoa que está no nível espiritual, você conversa com ela, ela tem uma palavra para você. Talvez se a sua vida estivesse passando por dificuldade, necessidade, quando ela abre a boca, ela traz a palavra de conforto, ela traz a palavra de restauração, ela traz uma palavra de libertação, ela muda a minha história, ela muda a sua história. E você vai encontrar nela a resposta de Deus que você queria para a sua vida. Ela vai falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Ela vai dizer, quando você falar: paz meu querido, como é que está? Ele diz: sempre melhor, cada dia melhor. Mas a situação, eu não estou vendo nada, meus olhos estão no Senhor, aquilo que eu recebo vem do céu, a minha moeda não é terrena, a minha moeda é celestial. E a saúde, cada dia melhor, cura divina já chegou, eu estou vivendo o melhor de Deus. Essa é a diferença, irmão. É essa a visão de Deus que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? E eu vou dizer algo aqui para vocês: no momento que você começar a receber instrução errada, começar a receber palavra errada, não aceite, porque não provém de Deus. Não provém de Deus. Tem pessoas, amados, que eles murmuram mais, e murmuração é adoração a Satanás, é ibope para o diabo, é o tempo todo. Você vê aquela pessoa: ai meu Deus, pobrezinho é Satanás, irmão, que nem casa para morar ele tem. Mas nós temos mansões celestiais esperando por nós. Jesus disse que estaria preparando as mansões celestiais para nós. Eu não posso viver, amado, essa visão terrena, porque essa visão terrena, o príncipe desse mundo, Jesus disse que é o diabo, e ele vai trazer palavra negativa. E aí, fulano, seu negócio, rapaz, vai de mal a pior. Mas você sabe, né, rapaz, a inflação, o negócio e tal. Não, pois o meu é fluindo o tempo todo. O meu é fluindo o tempo todo. Palavra negativa não entra no meu vocabulário. Palavra negativa não vai fazer da minha mente, irmão, nenhum curral das coisas do diabo. O que Deus tem para minha mente é uma mente renovada, falando o que Deus fala, resultado chegando, gerando dentro de mim uma expectativa melhor a cada dia, de ser melhor com Deus, de que a visão de Deus se cumprirá em minha vida e na sua vida. Deus não está aqui preocupado, irmão, com ladainha, nem palavra de desânimo. Deus está preocupado, irmão, é que você pegou a visão dele e disse: eu agora vou. Isso basta. Aleluia. Quem recebe essa palavra em seu coração? Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar.